Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o que é uma doença ocupacional, vou te explicar as diferenças entre doença ocupacional, doença do trabalho e doença profissional. Vou te ensinar a identificar se a sua doença é uma doença ocupacional e o que você deve fazer caso realmente tenha uma doença ocupacional. E no fim, eu vou listar alguns dos direitos que você pode ter. Vai ser muito conteúdo, então vamos logo começar. Em primeiro lugar, o que a gente chama de doença ocupacional é simplesmente qualquer doença que foi causada, desencadeada ou agravada pelo trabalho. Isso significa que elas podem surgir de diferentes formas. Primeiro, ela pode ter sido causada pelo trabalho, como por exemplo, você trabalhar em contato com algum agente químico e esse produto provocar algum tipo de intoxicação. Essa intoxicação foi causada pelo trabalho. Essa doença também pode ter sido desencadeada pelo trabalho. Nesse caso, é como se o trabalho ativasse uma doença que você já tinha, mas que ainda não tinha se manifestado. Exemplo disso são as tendinites, bursites e outras lerdorte. O trabalho ele não causou, mas ativou uma doença que você ia ter aí daqui a 10, 20 anos. Também pode acontecer de o trabalho não causar, não desencadear, mas agravar uma doença que você já tinha. Como, por exemplo, você trabalhar pegando peso e isso agravar uma hérnia de disco que você já tinha, mas que estava ali estabilizada, né? Estava controlada. Aí vamos lá. Diferente de um acidente que ocorre de forma súbita, num susto, as doenças ocupacionais se desenvolvem gradualmente, né, de forma lenta, ou seja, elas afetam sua saúde ao longo do tempo. Dificilmente você vai ter uma doença ocupacional em menos de 6 meses de contato com aquele trabalho nocivo. Na maioria dos casos, é necessário ter ali pelo menos 1 ano de trabalho em condições nocivas para realmente surgir um tipo de doença ocupacional. Mesmo com essa diferença em relação ao tempo, quando a gente pensa no acidente de trabalho, as doenças ocupacionais, elas são equiparadas a esses acidentes de trabalho, né? Pelo menos pela legislação. Alan, e o que é que isso significa na prática? Significa que ao desenvolver uma doença ocupacional, você tem os mesmos direitos de quem sofreu um acidente de trabalho. Fica tranquilo que no fim do vídeo eu vou listar os direitos que você pode ter. Mas entrando aqui agora na segunda parte do vídeo, as doenças ocupacionais podem ser classificadas em 2 tipos: as doenças profissionais e as doenças do trabalho. Primeiro, a gente precisa pensar as doenças ocupacionais como sendo um conjunto das doenças profissionais e do trabalho. Ela é o gênero e as doenças do trabalho e profissional são as espécies. Isso significa que doença ocupacional é toda e qualquer doença que está ligada ao trabalho. Como a gente já viu, o trabalho pode ter atuado causando, desencadeando ou agravando a doença. Em todos os casos, a gente tem uma doença ocupacional. Então, sempre que a gente se refere, quando a gente fala, ó, tem uma doença ocupacional, a gente está falando que pode ser tanto uma doença do trabalho como uma doença profissional. Isso aí engloba tudo. E aí, doença profissional já é diferente. É aquela que está diretamente ligada à atividade que você exerce. Ela é uma doença que é causada por algo que faz parte ali da natureza da sua profissão, né? Ela não afeta qualquer profissional, qualquer tipo de profissão. A causa da doença profissional, ela só atinge certo tipo de trabalhador e não todo e qualquer trabalhador. Bora ver aqui um exemplo para começar a ficar mais claro. Imagina aí que alguém que trabalha numa mineradora. Essa pessoa lida diariamente com o pó de sílica, né? Aquela poeira ali que sai da pedreira, da pedra quebrada, né? Triturada, seja lá o que for. Se esse trabalhador desenvolve um problema nos pulmões, que a gente chama de silicose, a gente tem uma doença profissional. Basta pensar que nenhum outro tipo de trabalhador pode ter esse tipo de doença. Você não vai ter uma silicose, um problema como esse no pulmão, trabalhando no escritório, né? Fazendo entrega de moto, né? Ou qualquer outro tipo de atividade. Só quem trabalha realmente ali na mineradora, marmoaria, né? Com cerâmica, que é com contato direto desse pó de sílica, que vai ter esse problema. Por quê? Porque tem que ter um contato durante muito tempo. Você não vai passar um mês trabalhando ali e vai ter esse problema. Então, por isso que precisa ter aquele tipo de profissional. No caso das doenças profissionais, a gente diz que existe uma presunção
de que ela foi causada pelo trabalho. E essa situação é bem diferente quando a gente fala da doença do trabalho, né? A doença do trabalho não está diretamente ligada a uma profissão específica. Ela está ligada às condições em que você trabalha. Ela pode acontecer com qualquer profissional, desde que o local em que ele trabalha não seja adequado. Isso porque a doença do trabalho, ela vai aparecer devido ao ambiente de trabalho, ou então a forma como as suas atividades são feitas. Ela não está ligada a uma coisa específica da profissão. Se o local onde você trabalha, né, ou as ferramentas que você usa, causam ou agravam uma doença, isso aí é uma doença do trabalho. Imagina aí um exemplo aqui, alguém que trabalha no escritório. Essa pessoa passa o dia todo ali digitando no computador sem pausa e usando ali uma cadeira inadequada. Com o tempo, ela pode desenvolver aí uma lesão por esforço repetitivo, né? Um problema no punho, um problema no braço, na mão. Essa doença, ela não tá ligada à profissão de trabalhador de escritório. Não, né, gente? Ela tá ligada ao quê? Aquelas condições de trabalho, ao fato de digitar muito sem apoio, de não ter uma cadeira adequada. Esse problema aí, ele pode atingir qualquer pessoa, qualquer trabalhador, inclusive até quem trabalha na mineradora. O cara tá levantando pedra ali acima do ombro, acima da cabeça. Então, basta pensar que dependendo de como a pessoa trabalha, né, se a pessoa trabalha de forma incorreta, a gente tem ali uma doença do trabalho. Vamos ver um resumo aqui para você relembrar aqui, rememorar e não esquecer mais essas diferenças. Primeiro, a doença ocupacional, ela é o conjunto de todas as doenças ligadas ao trabalho, né? Como a gente viu, ela é o gênero que entra a doença profissional e a doença do trabalho. A doença profissional é aquela que está ligada a uma profissão específica. Ela não vai atingir qualquer pessoa, qualquer trabalhador, né? Ela vai atingir certos profissionais, certas profissões, né? Só que trabalha de uma profissão específica ali. A doença do trabalho é aquela ligada às condições em que você realiza o trabalho. Ou seja, não são específicas de uma determinada profissão. Qualquer trabalhador pode desenvolver, desde que ele esteja trabalhando ali nas condições desfavoráveis, né? Condições propícias àquela doença. Agora que a gente já viu que é exatamente a doença ocupacional e a gente diferenciou doença profissional e doença do trabalho, a gente precisa entender como é que a gente identifica na prática se a sua doença pode ser considerada uma doença ocupacional. Ou seja, se essa doença aí que você tem, né, se ela está relacionada ao trabalho ou não. E, gente, identificar uma doença ocupacional não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. São vários fatores técnicos e médicos que a gente vai precisar considerar. Tem aí alguns sinais e algumas situações que podem ajudar você a suspeitar, né? A ter ali, talvez a sua doença esteja ligada ao trabalho, né? Você pode ter essa suspeita. Não tem como você ter essa certeza, né? Mas uma suspeita. Em primeiro lugar, se você acredita, né, que tem um problema de saúde, a primeira coisa, né, gente, é procurar um médico, né? Procura um médico, né? Ele vai te analisar, te examinar e você vai ter o diagnóstico da sua doença. É o primeiro passo. Ou seja, você vai saber exatamente qual é a sua doença, né? Ele vai, inclusive, ele te colocar ali no documento, no relatório, no atestado, seja lá o que for, no exame que ele fez, o código da doença, né? O código da CID, né? Que é a Classificação Internacional de Doenças. A partir daí, o que você tem que fazer? O primeiro passo é você conferir se essa doença aí que ele te diagnosticou, o CID ali que ele colocou, se ele tá lá na lista das doenças relacionadas ao trabalho. Antes de te mostrar isso aqui na prática, né? Te mostrar aqui a lista, vou te mostrar aqui a lista aqui na prática daqui a pouco, te mostrar como é que você faz isso. Mas eu preciso antes interromper o vídeo, porque eu acabei não me apresentando, né? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Alan, eu sou advogado e sócio do MDN Advocacia. Aqui no canal você encontra muito conteúdo sobre os direitos de quem adoece ou se machuca no trabalho. Aqui a gente publica vídeo novo de segunda a sexta. Todo dia da semana tem vídeo novo. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, né? Se você tem uma doença ocupacional e quer ficar atento aos seus direitos, tem um colega que está passando por isso, né? Se sofreu um acidente, se inscreve aqui no canal, você vai estar sempre aí recebendo nossos conteúdos novos. Agora, voltando aqui para o nosso assunto. Com o diagnóstico em mãos, né? Com seu documento médico, seu atestado, seu relatório, você vai acessar a lista das doenças relacionadas ao trabalho, vai conferir lá se esse seu diagnóstico está lá listado. Essa lista, ela é uma base oficial
que indica quais doenças podem ser consideradas ocupacionais. Alan, onde é que eu encontro essa lista, pelo amor de Deus? Olha, você pode pesquisar aí no Google, você pesquisa aí no Google lista das doenças relacionadas ao trabalho, provavelmente vai aparecer, mas eu também vou deixar aqui na descrição o link direto para você acessar aí a lista. E eu vou abrir ela aqui, te mostrar como é que ela é por dentro. Pronto, gente, essa aqui é a lista das doenças relacionadas ao trabalho, que é, na verdade, a última atualização dela, que aconteceu aí no fim de 2023, certo? Ela é uma lista muito grande, como vocês podem ver aqui, ó, tem bastante doença, certo? Você não vai ficar olhando cada uma, você vai pesquisar, geralmente você apertando o Ctrl F aí, é interessante fazer no computador, né, o notebook, porque você consegue pesquisar. E aí você vai pesquisar o nome ali da sua doença, né? Ou o nome ou o código. A lista ela vem dividida aqui no que causa a doença, né? Aqui o fator de risco, ó, o agente que pode causar essa doença, né? Agente ou fator de risco, o código da CID, aqui ele ainda está com a CID desatualizada, a CID 10, e aí o nome da doença, né? O nome aqui do diagnóstico. Então, o que você precisa fazer é conferir se a sua doença está aqui. Né? Tem bastante coisa, né? Você pode dar aí uma olhada, uma pesquisada e ver se a doença está aqui. Vou deixar aqui o link dela, o link da lista aqui na descrição do vídeo, tá bom? Gente, aí vamos lá. Presta bem atenção. Essas doenças aqui podem ser consideradas doenças ocupacionais. Não é porque a sua doença está aí nessa lista que automaticamente ela vai ser uma doença ocupacional. Basta pensar que uma das doenças que está listada ali é a depressão. E a gente sabe que a depressão pode ter várias causas. Por isso, depois de confirmar que a sua doença está na lista, o segundo passo é avaliar o seu ambiente de trabalho. Aí, gente, como eu adiantei, a lista das doenças relacionadas ao trabalho também vai te ajudar a identificar o que pode ter causado seu problema. Em todas as doenças, a lista vai apontar aí as possíveis causas. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa pensar no seu ambiente de trabalho e nas atividades que você realiza. Então, se perguntar, os riscos ligados àquela doença estão presentes no meu ambiente de trabalho? Se a resposta for sim, então você precisa analisar outros fatores. Mas antes de partir para eles, vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro, tá bom? Vou voltar aqui para a lista das doenças. Imagina aqui que a gente está falando da síndrome do manguito rotador. Está aqui listada na lista das doenças relacionadas ao trabalho, M75.1. Aqui ela vai estar listada e todas as causas dela vão estar aqui do lado, né? Eu gosto de ir lá no fim, que a gente encontra o resuminho aqui com todas as causas dessa doença. Essa doença específica, como você está vendo aqui, ela pode estar ligada a vários fatores, né? Tanto fatores de biomecânica do trabalho, como fatores psicossociais. Aqui, vamos focar nesses fatores de biomecânica, né? O que ela está dizendo aqui? Movimentos articulares repetitivos podem causar a síndrome do manguito rotador, posições forçadas e ou aplicação de força e exposição à vibração em atividade no trabalho. Isso aqui são os fatores biomecânicos que podem levar à síndrome do manguito rotador. Outras coisas também podem contribuir, que são esses fatores psicossociais aqui. Aí imagina aqui que a gente está tratando com uma pessoa que tem essa síndrome do manguito rotador e essa pessoa trabalha como pintor. Durante o dia a dia ali de trabalho, essa pessoa ela passa várias horas com o braço acima da cabeça, né? O braço levantado. Essa pessoa também faz força, né? Faz ali aquele movimento repetitivo de passar ali a tinta na parede, né? Ou seja, essa pessoa ela está exposta a riscos de ter essa doença, né? Faz movimento articular repetitivo, fica numa posição forçada, né? Aplica força, né? Então, nesse caso, a doença dessa pessoa pintor, ela tá aqui na lista, né? A doença dela tá na lista, os riscos também estão na lista. Então, tem grandes chances dessa doença dessa pessoa ser reconhecida como uma doença ocupacional. Aí vamos lá, não é só isso, né? Tenha calma, vamos ter calma aqui, certo? No próximo passo, o que a gente tem que fazer é o quê? A gente tem que avaliar outros fatores que podem confirmar ou descartar a relação da sua doença com o trabalho. Isso porque nem toda doença que aparece durante o trabalho, né, durante o período em que você trabalhou numa empresa, é de fato causada pelo trabalho. Não adianta ficar com raiva, né? É a verdade. Muita gente me procura dizendo: Alan,
eu adoeci no trabalho, quais são os meus direitos? A resposta é uma só: nenhum. Se a doença não tiver relação com o trabalho, você não tem direito nenhum. Aliás, você até pode se afastar pelo INSS, mas em relação à empresa, você não vai ter nenhum direito. Adoecer no trabalho não te dá direito nenhum. Por outro lado, adoecer pelo trabalho pode te dar aí alguns direitos, né? O simples fato de adoecer enquanto trabalha em uma empresa não torna essa doença uma doença do trabalho, pelo menos não de forma automática. Até porque existem outros fatores que podem influenciar ou até mesmo ser responsável pelo seu adoecimento, pelo desenvolvimento da sua doença. Por isso, o terceiro passo é refletir sobre esses outros aspectos, né, da sua rotina que podem estar relacionados à sua doença, né, a essa condição. Isso aí, gente, é muito importante porque mesmo quando o trabalho não é a causa principal, ele pode também ter agravado ou contribuído aí para essa doença. Algumas perguntas que podem te ajudar a fazer essa análise são: tem fatores genéticos ou histórico na família? Por exemplo, alguém próximo aí de você, um parente, já teve um problema de saúde como esse? Outra pergunta: você tem hábitos ou práticas que podem influenciar nessa doença, né, fora aí do trabalho? Por exemplo, você é sedentário, tem uma alimentação ruim, né, usa substância nociva. Esse problema aí pode ter relação com outros fatores, né? Então, outra coisa que você tem que se perguntar: esse problema poderia ter surgido sem relação nenhuma com o trabalho? Isso porque tem doença que vai aparecer independente do tipo de trabalho que você desenvolve. Tem várias doenças que vão aparecer por conta da velhice mesmo. A gente vai envelhecendo e vai adoecendo. Outra coisa que você tem que se perguntar: você já sofreu com essa doença antes? Mesmo que você já tenha sofrido com essa doença antes, é importante pensar sobre isso, porque na maioria dos casos não vai ter relação com o trabalho, né? Mas pode ser que o trabalho tenha piorado essa condição, né? Pode ser que ele tenha agravado. Aí nesse caso, beleza, pode ser reconhecido como doença ocupacional. Bora ver aqui um exemplo para esse negócio ficar mais claro. Imagina aí que você trabalha num armazém e desenvolveu um monte de dor na coluna. Só que você percebeu que tem um histórico familiar de problema na coluna, né? E aí você costuma carregar também muita coisa pesada no trabalho, né? Você também realiza movimentos repetitivos, né? Carrega caixa sem equipamento adequado. Isso aí pode ter agravado seu problema. Sabe qual é a questão aqui? É que você só tá nesse trabalho há 2 meses. Gente, pelo amor de Deus, né? Ninguém vai desenvolver um problema na coluna em 2 meses. Dificilmente essa sua doença está relacionada ao trabalho. Agora imagina que você está nesse trabalho há 10 anos. Aí, meu amigo, nesse caso, pode ser sim que o trabalho tenha relação com essa doença. Nesse caso, mesmo com outros fatores influenciando, né, questão de já ter um histórico familiar, coisa e tal, o trabalho pode sim ser considerado um fator de agravamento, né, ou então ter desencadeado aí o seu problema. Ou seja, pode ser reconhecido uma concausa, né? O que dá direito a reconhecer como doença ocupacional. Tá entendendo aí a importância disso, da gente olhar para fora do trabalho também? Depois de identificar esses sinais, né, refletir aí sobre esses fatores que podem estar relacionados à sua doença, é hora de você procurar ajuda profissional, né? Uma ajuda profissional e imparcial. Tô falando do CEREST, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Isso aqui você só vai fazer, obviamente, se passou pelos passos anteriores e continua suspeitando que a sua doença está ligada ao trabalho. Gente, o CEREST é uma unidade especializada do SUS, né, do nosso Sistema Único de Saúde. E o objetivo do CEREST é proteger e promover a saúde dos trabalhadores. O CEREST pode te ajudar a esclarecer pontos importantes sobre a sua doença, esclarecer se essa doença tem realmente relação com o trabalho. Isso aí ele vai fazer através de uma equipe multiprofissional. Além disso, ele pode emitir um laudo através dessa equipe que vai te ajudar muito, porque esse laudo emitido pelo CEREST, ele vai ter ali uma presunção de veracidade. Isso significa que, como um ato administrativo, ele é considerado válido e legítimo, até pelo menos que se prove o contrário, sendo uma forma muito robusta, muito forte de
provar aí a relação da sua doença com o trabalho, né? Isso aí é uma prova muito importante para juntar no seu processo. Quando você procura o Sereste, eles realizam uma análise multiprofissional. Pode incluir aí a avaliação clínica, né, em que os médicos e outros especialistas vão analisar a sua saúde e o diagnóstico aí que foi fornecido anteriormente, né? Você tem que levar a sua documentação médica que você tem até agora. Eles também podem até ir lá na empresa e analisar o ambiente de trabalho. Olha só para você ver a importância do Sereste, né? Em alguns casos, ele pode ir visitar lá a empresa e avaliar o que é que está acontecendo lá de errado. E por fim, né, ele pode fazer esse estabelecimento do nexo, que ele vai fazer com base em todas essas informações que você passou, com base na sua documentação médica. Eles vão determinar se a sua doença tem relação ou não com o trabalho. Aí, novamente, gente, o laudo emitido pelo Sereste é um documento muito importante que pode te ajudar muito no seu processo. Por quê? Pelo fato de ser emitido por um órgão público, ele vai ter um maior peso, né? E pode ser decisivo aí para comprovar que sua doença está relacionada ao trabalho. Para você encontrar o Sereste mais próximo, eu recomendo que você pesquise aí na internet mesmo, né? Sereste, mais o nome da sua cidade ou estado. Você também pode consultar a Secretaria de Saúde do seu município ou do estado e também pode ligar para o SUS pelo número 136. Existem algumas cidades pequenas que não tem Sereste, né? Não tem unidade do Sereste. Se isso acontecer, aí, infelizmente você vai ter que ir na cidade mais próxima para procurar o Sereste. E, gente, depois de reunir essas informações, depois de reunir sua documentação, se aprofundar no seu tratamento, o próximo passo é procurar um advogado especialista em doenças ocupacionais. Esse profissional ele pode te orientar sobre os seus direitos trabalhistas e previdenciários e te ajudar a tomar medidas necessárias para garantir sua proteção legal. Para garantir o melhor acompanhamento, é importante escolher um advogado experiente no assunto, né? E aí eu vou te dar aqui algumas dicas de como fazer essa escolha. Primeiro é que você precisa buscar referências. Pergunta aí amigo, familiar, pesquisa na internet. Eu prefiro pesquisar na internet. Pesquisa aí por profissionais especializados em direito do trabalho e especificamente em doenças ocupacionais. E aí você precisa ver se esse camarada tem experiência. Um advogado já com histórico de casos de doença ocupacional vai entender melhor os detalhes do seu caso, as dificuldades do seu caso. E aí conversa com esse camarada antes, marca uma consulta inicial. Não vai logo contratando ele não. Primeiro consulta ele para avaliar aí se ele realmente entende do que ele está falando, se ele sabe do que ele tá falando aí, ver se ele atende suas expectativas, se ele te passa segurança. Para você fazer essa escolha com segurança, não errar, eu vou deixar aqui no topo da tela um vídeo em que eu mostro um passo a passo de como escolher o melhor advogado para o seu caso. Aí vamos lá. Agora que a gente já passou pela identificação da doença ocupacional, conceito, como identificar, eu vou listar aqui alguns direitos que você pode ter. Primeiro, você pode ter direitos trabalhistas e previdenciários. Os direitos trabalhistas são estabilidade no emprego, né, que é o quê? Você fica protegido durante 12 meses e a empresa não pode te demitir sem justa causa. Você pode pedir a sua rescisão indireta, né? Ou seja, você pode sair do emprego sem prejuízos através de um processo judicial. Outro direito é que você vai ter direito ao FGTS durante todo o tempo que ficar afastado pelo INSS. Enquanto estiver afastado, a empresa é obrigada a continuar recolhendo seu FGTS. Outro direito é a indenização por danos morais. Você tem direito aí a uma compensação pelo sofrimento que a doença te causou. Outro direito é a indenização por danos materiais, né? Você tem que ser reparado por todos os prejuízos financeiros que a doença causou. Além disso, você também pode receber uma pensão se a doença reduzir sua capacidade de trabalhar. A indenização por danos estéticos também, caso você precise aí fazer uma cirurgia e essa cirurgia te deixa cheio de cicatriz, né? Causa aí uma mudança no seu corpo, na morfologia do seu corpo. Você também pode ser compensado através de uma indenização por danos estéticos. Você também pode receber uma indenização por danos existenciais, né? Se a doença faz com que você tenha uma mudança brusca na sua rotina, né, na sua forma de viver, você pode receber aí essa indenização por danos existenciais. E aí, esses aqui são os direitos trabalhistas. Você também pode ter alguns direitos previdenciários, que são auxílio doença acidentário. Sempre que você precisar se afastar do trabalho por mais de 16 dias, você vai receber o benefício por incapacidade temporária, né? Isso aí vai ser lá no INSS. Além disso, você também pode ter direito ao auxílio acidente. Em casos de redução da capacidade de trabalhar, você pode receber
um benefício de meio salário para o resto da sua vida, né? Você continua trabalhando de carteira assinada, mas recebe lá no INSS esse benefício. Outro direito é aposentar por invalidez, né? Você recebe uma aposentadoria por invalidez especial. Caso a doença te deixe aí realmente totalmente incapacitado de trabalhar de forma permanente, você pode se aposentar por invalidez. Aí, lembrando que não é só ter a doença para você ter todos esses direitos. Cada um desses direitos tem condições específicas. Por exemplo, não basta ter uma doença ocupacional para ter direito à indenização por dano estético, né? Você tem que ter sofrido um dano estético. Tá entendendo o que eu tô falando? Se você quiser entender quais são as condições para ter esses direitos, entender aí o valor envolvido, né, nessas indenizações que eu falei, eu recomendo que a seguir você assista esse vídeo aqui que tá aparecendo na tela. E eu também vou deixar aqui desse outro lado uma playlist com todos os nossos vídeos sobre doenças do trabalho. Eu espero ter te ajudado. Um abraço e até o próximo vídeo.